Questão número 1. Deseja-se preparar 5 kg de uma mistura de duas qualidades de cereais, que custam 0,70 centavos de unidade monetária e 1,20 unidades monetárias o quilo. Quais os pesos a utilizar de cada qualidade, sabendo-se que a mistura deve custar 1 unidade monetária o quilo? Solução. O peso do primeiro cereal, de 70 centavos, nós vamos chamar de X. O peso do segundo cereal, nós vamos chamar de 5 menos X. Por quê? Porque se o peso for 1 kg, o outro de 1,20 vai ter que fatalmente ser 4. Se o primeiro for 2 kg, o outro vai ser 3. Então, o peso do segundo cereal vai ser 5 menos o que for do primeiro, porque o total vai ter que ser 5 kg. Então, o peso do cereal de R$ 1,20 vai ser 5 menos X. Nós vamos, então, somar o primeiro com o segundo, só que nós vamos somar o peso multiplicado pelo preço de cada cereal. O peso do primeiro vai ser X e vai ser multiplicado por 0,70 centavos. O peso do segundo é 5 menos X, vai ser multiplicado por R$ 1,20. E isso vai ter que dar igual a 5 quilos vezes 1, porque o preço dele vai ter que ser R$ 1 e ele quer que sejam 5 quilos. 5 quilos com o preço final de uma unidade monetária, na verdade. Então, nós vamos somar o preço vezes o peso. Então, vai ficar assim, 0,7x mais 1,20 vezes 5 menos x. Então, 0,7x, que é o preço do cereal 1, multiplicado pelo preço, que é 0,7, mais o preço 1,20 multiplicado pelo peso, que é 5 menos x. Isso vai ser igual a 5 quilos a R$ 1. Efetuando essa equação do primeiro grau, nós vamos multiplicar 1,2 vezes 5, que vai dar 6. E 1,2 vezes menos x vai dar menos 1,2x. Então, ficou assim, 0,7x mais 6 menos 1,2. Eu vou somar esse valor aqui, 0,7 menos 1,2. Vai dar 0,5 negativo, porque 1,2 é maior. O sinal dele é negativo. Então, fica assim, 0,5x mais 6 é igual a 5, porque 1 vezes 5 é 5. Eu vou querer sumir, então, com esse 6 aqui. Eu vou diminuir 6 desse lado daqui e vou diminuir 6 desse outro lado também. Diminuindo 6 e 6, vai ficar 0,5x negativo. Sumiu mais 6 menos 6 foi cortado. 5 menos 6 ficou igual a menos 1. Agora eu vou sumir com esse menos 0,5. Eu vou dividir menos 0,5 no primeiro membro e vou dividir no segundo também, para eu saber qual é o valor do x. Então, dividindo menos 0,5 no primeiro membro e no segundo membro, no primeiro membro vai ser cortado, vai ficar só o x. Menos e menos vai ficar mais, 1 dividido por meio dá igual a 2, que é o valor do x. O x é o peso do cereal de 70 centavos. Logo, o peso do cereal
do outro cereal vai ser 5 menos o de 70, então vai ficar 3. Então a resposta é: vai ser o peso do cereal de 70 centavos vai ser 2 quilos e o de 1,20 vai ser 3 quilos. Resposta: peso do cereal de 70 é 2 quilos e o peso do cereal de 1,20 é 3 quilos. Questão número 2. Na hora de fazer seu testamento, uma pessoa tomou a seguinte decisão: dividiria sua fortuna entre sua filha, que estava grávida, e a prole resultante dessa gravidez, dando a cada criança que fosse nascer o dobro daquilo que caberia à mãe, se fosse do sexo masculino, e o triplo daquilo que caberia à mãe, se fosse do sexo feminino. Nasceram trigêmeos, sendo 2 meninos e uma menina. Como veio a ser repartida a herança legada? Solução: o que cabe à mãe não foi dito. Nós vamos atribuir o que cabe à mãe para variar x. Logo, a mãe vai receber x. E a cada filho do sexo masculino o dobro, 2x. Entretanto, nasceram trigêmeos e 2 meninos. Então, é 2x vezes 2. A parte dos meninos é 2x vezes 2, 4x. 2x de um filho e 2x do outro filho. E a parte da menina é o triplo da mãe, logo o triplo da mãe, 3x. Se nós formos somar o valor do x com o valor do 4x, 5x. Com mais o valor do 3x, que é da filha, 8x. Logo, o total da mãe, dos 2 filhos e da filha, 8x. A parte da mãe é uma fração, x, é uma fração x no total de 8x. Logo, a parte da mãe é igual a 1 sobre 8. E a parte de cada filho? Os 2 filhos juntos, 4x. Então, nós vamos pegar o 4x, dividir pelo 8x, que vai dar meio. E dividindo o meio na metade, dá 1/4. Então, cada filho, a fração do primeiro filho é 1/4 e a fração do segundo filho é 1/4. Primeiro filho, 4x do total dos 2 filhos, dividido por 8x dá meio. Esse meio nós vamos ter que dividir para os 2 filhos. Então vai ser o primeiro, cada um vai ficar com 1/4. Então o primeiro filho fica com 1/4, que é 2 dividido por meio dividido por 2, e o segundo filho também fica com 1/4. E a filha? A filha é um total de 3x, é 3x num total de 8x. Logo, a filha é 3/8. Então, a mãe é 1/8, o primeiro filho é 1/4, o segundo filho é 1/4 e a filha 3/8. Questão número 3. Um pequeno avião a jato gasta 7 horas a menos do que um avião a hélice para ir de São Paulo até Boa Vista. O avião a jato voa a uma velocidade média de 660 km por hora, enquanto o avião a hélice voa em média a 275 km por hora. Qual é a distância entre São Paulo e Boa Vista? Solução: quilômetros e horas. 600 km por hora, nós não sabemos quantas horas são, então vamos chamar essa hora de x, que é o avião a jato. O avião a hélice é 275 km por hora, mais
o avião a jato gasta 7 horas a menos. Ou seja, o a hélice gasta 7 horas a mais. Então, o a hélice vai ser x mais 7. Então, a hélice 275 km, x mais 7. Nós precisamos saber, a pergunta precisamos saber quantas horas vai gastar, mas a pergunta não é quantas horas, é qual é a distância. Se nós acharmos o número de hora, nós vamos multiplicar por 660 e vamos achar a distância, porque 660 é a quilometragem cada hora. E nós vamos então fazer o seguinte, como a distância percorrida é a mesma pelo avião a jato e pelo avião a hélice, nós vamos fazer uma equação, vamos igualar a equação. Vamos igualar o 660, x vai ser igual ao 275 vezes x mais 7. Então, nós fizemos nós igualamos o avião a jato, que é 660x, com o a hélice, que é 275 mais x mais 7. 275 vezes x mais 7. 660 no primeiro membro vai permanecer 660x. No segundo membro, nós vamos multiplicar o 275 pelo x e o 275 pelo 7. Multiplicamos. Nós queremos saber o valor de x. Então, nós vamos eliminar do segundo membro esse 275x. Então, nós vamos subtrair 275x do primeiro membro, primeiro lado da igualdade, e também do segundo lado da igualdade. Então, subtraindo 275 do primeiro lado e 275 do segundo lado, o segundo lado vai sumir, esse 275, vai sobrar só o 1925. E vamos proceder aqui a subtração, 660 menos 275, que vai dar 385. Logo, vai ficar 385x é igual a 1925. 375x é igual a 1925. Nós queremos saber o valor do x. O x está sendo multiplicado por 385. Nós vamos dividir por 385, mas dos dois lados, para poder cortar o 385. Dividindo os dois lados por 385, vamos cortar aqui, vai ficar desse lado só o x. Logo, x é igual a 1925 dividido por 385. X é igual a 5. X é igual ao número de horas. Para nós sabermos a distância, que é a pergunta, nós vamos multiplicar 660 lá de cima, 660 pelo número de horas, que é 5. Então, multiplicando 660 por 5 dá 3.300 quilômetros. 660 vezes 5, 3.360. Logo, a resposta a distância é 3.300 quilômetros.